Qual a menor fronteira do mundo? Pog. 17 mil quilômetros que passa por 10 dos 12 países aqui na América do Sul. A nossa menor é com Suriname, um dos países esquecidos lá no norte. Mesmo fazendo fronteira com eles, não existe nenhuma estrada que conecte também há os ali dois um que é países. francês, acho eu, ao Então, lado. se você quisesse ir pra lá por terra, teria que passar por algum país vizinho. Essa é a menor fronteira do Brasil. Mas qual será que é a menor fronteira do mundo? Talvez não seja a que você esteja pensando. Bora descobrir! Alô, alô, YouTube! De primeira, muitos vão chutar que as menores fronteiras estão nos menores países do mundo. Um deles tipo o seria Vaticano. Mônaco, por exemplo. Ele fica lá no sul da França. É basicamente uma cidade só e a fronteira deles com a França tem 5,4 quilômetros. E acho que Montenegro Mas quem também. sabe a menor fronteira seja do menor país do mundo, o Vaticano. Sim, realmente, o Vaticano é só uma quadra e eles fazem fronteira com a Itália, totalizando 3,5 quilômetros. Mas surpreendentemente, existem países muito maiores e que têm fronteiras menores ainda. O primeiro exemplo é a fronteira entre a Espanha e o Reino Unido. Pera, mas o Reino Unido é uma ilha lá no norte. Eles nem fazem fronteiras de Exato. oceano com a Espanha. É o que parece, mas se você fizer um zoom bem aqui, você vai encontrar um pedacinho do Reino Unido saindo da Espanha. Essa península Não, aqui, de Gibraltar, ok, tipo. Esse é um território ultramarino do Reino Unido. Primeiro, ninguém quer saber de Gibraltar. Segundo, tipo, não é o Reino Unido diretamente ali, porque... Então quer dizer que, tipo, a Espanha... Mano, tu tens tantos países espanhóis, tipo, na América do Sul, isso não faz sentido. Tens a Argentina, tu tens Bolívia, tu tens milhões de países, mano. Isso não faz sentido, então. Que já foi Se não Portugal, tipo... Não, explicado que é isso faz nesse sentido. outro vídeo daqui. E Portugal só faz com a Espanha, mas há outros países... Claro. Por causa disso, a Espanha e o Reino Unido têm uma fronteira de 1,2 quilômetros bem Não, aqui. isso não faz sentido, Tem mano. outra fronteira quase do mesmo tamanho. Pode só que pertencer a entre o Gibraltar, Canadá pode e a pertencer ao Dinamarca. Reino Unido, mas Como assim, Dinamarca? não conta. Pois é, sabe essa ilhazona aqui no norte? A Groenlândia. Groenlândia. É da Dinamarca. Eles Pois têm é. bastante autonomia lá. Mas a Dinamarca ainda cuida de muita coisa, como defesa E a Groenlândia é da internacional. Dinamarca, Tem ainda uma ilha pertence. que por um tempo eles brigavam com o Canadá por ela numa das guerras mais tranquilas e bêbadas da história. A Guerra do Whisky. Mega resumindo, começou quando eles estavam definindo as fronteiras marítimas deles com essa linha reta. Mas aí viram que tinha uma ilha bem no meio e os dois falaram que seria deles. A ilha é minúscula e tem nada. Em 1984, uma delegação da Dinamarca foi pra essa ilha plantar uma Mano, é que são, por exemplo, tipo... A Zâmbia, mano. Estava a fazer fronteira com Portugal, mano, porque tem ali Angola. Tipo, há uns anos atrás aquilo era Portugal. bandeira deles. Fronteira Antes com de sair, Portugal, mano, eles não faz deixaram sentido. Um bilhete e algumas bebidas Senão- dinamarquesas pros canadenses. Eles, Não concordo por sua nisso. vez, responderam. Foram lá, tiraram a bandeira da Dinamarca, pertence a Portugal, portanto é colocaram a do português. Canadá, outro bilhete, se livraram Não, das mano, é bebidas Angola. e colocaram alguns uísques Pode canadenses. ser colónia de e aí Portugal, meio mas- que começou essa briga, Na ou altura era. tradição, porque uma hora ia um, trocava a bandeira, pegava as bebidas e colocava as suas com o bilhete. Depois o outro fazia a mesma coisa. Pra não falar que foi 100% tranquilo, teve momentos que eles mandaram navios da marinha pra patrulhar a ilha. Quando teve a guerra da Ucrânia, para mostrar para o mundo, especialmente a Rússia, que era possível resolver problemas de fronteiras pacificamente, eles finalmente resolveram a disputa e dividiram a ilha quase no meio. Por causa disso, desde 2022, a Dinamarca começou a ter uma fronteira por terra com o Canadá de apenas 1,2 km. 1,2 km, Mas essa mano. não é a menor fronteira do mundo. Lá na África existe uma fronteira muito interessante. Aqui parece que a Deixa eu Namíbia, ver. Zimbábue, Botsuana e a Zâmbia se encontram no que seria a única fronteira de 4 países do mundo. Mas fazendo um zoom, a gente consegue ver que é quase. Zimbábue tá dando uma de Adão com Namíbia. No passado, Namíbia, que na época era controlada pela África do Sul, falava que era uma fronteira quádrupla, mas Botsuana falava que eles tinham uma fronteirinha com Zâmbia, nesse rio, que usavam para se conectar com Zâmbia. Depois de umas brigas em 2007, os 4 países concordaram em deixar Botsuana ter essa pequena fronteira de 150 metros com Zâmbia e construíram uma ponte para conectar os dois. Uma ponte que atravessa 2 países e está cercada por mais 2. Esse pode ser considerado como a menor fronteira do mundo, se você considerar apenas fronteiras entre a parte principal do território de um país. Mas lembra de escravos? É um pedaço de um país separado e cercado por um outro. Começa Yeah, as mas várias faz sentido escravos aí. de Uzbequistão, Tajiquistão e Quirguistão. Com Yeah, escravos, tudo a gente istão, consegue istão, encontrar istão, uma istão. fronteira menor ainda. Uma das fronteiras mais estranhas é essa Uzbequistão, bagunça da Bélgica e os Países Uzbequistão, Baixos, com Tajiquistão, enclaves dentro de enclaves. Cazaquistão, É a Holanda que tá dentro da Bélgica, Afeganistão. que tá dentro da Holanda. É uma longa história porque isso existe, mas em um dos pedacinhos encontramos uma das menores fronteiras do mundo. Esse pedacinho da Bélgica, cercado pelos Países Baixos, tem uma fronteira de uns 230 metros. É pequeno, mas ainda maior do que a fronteira lá na África. Meu, como que alguém dessa casa aqui, dividida no Mano, mas meio isto sim entre os parece sempre ser países, fronteiras sabe de justas. qual país que vem a sua E não internet? tipo um Bem, país se eles completamente tiverem uma VPN, na outra eles ponta não do precisam mundo se preocupar faz com fronteira. isso como a do nosso patrocinador, a NordVPN. Uma VPN, ela criptografa E ela fez o vídeo só para fazer o patrocínio, exatamente.
Recebi um patrocínio, vou Agora, aproveitar e falar de geografia, let's go. A fronteira menor de todas também é uma esclave. Aqui temos a Espanha e do Espanha? outro lado Marrocos. Marrocos, Mas se você der um zoom, vai ver uns pedacinhos da Espanha aqui em Marrocos. Pois é, aqui são duas cidades que já foram dos Ceuta. portugueses e dos True. espanhóis que, quando entregaram algumas terras de volta Estão a ver, mano, Portugal esteve sempre lá, mano. Portugal, mano, fez tanta exploração, mano. para Marrocos, eles Que até tá em quiseram ficar Marrocos. com as duas cidades, as duas únicas cidades da União Europeia na África. Mas além delas, tem umas ilhazinhas que literalmente não tem nada, e a Espanha clama mesmo assim, apesar de Marrocos não concordar com isso. Um desses pedacinhos é essa pedra daqui. Essa pedrinha era uma ilha antigamente, mas nos anos 30 teve uma grande tempestade e ela conectou a ilha no continente, criando essa prainha. Essa pedra Nice. só tem alguns soldados que ficam lá pra garantir que Marrocos não venha atrás. Ela não é estrategicamente importante, mas o fato é, se eles derem essa ilha pra Marrocos, vai abrir um espaço pra eles reclamarem as duas cidades também. Então a Espanha prefere deixar quieto. Ninguém do outro país pode cruzar essa faixa de areia, que é onde encontramos a menor fronteira entre a Espanha e Marrocos, com somente 85 metros. Tem gente que fala que não, porque adiciona todas as esclaves da Espanha, mas eu considero cada esclave como um caso. Mas espera, talvez ainda não acabou. Existe um lugar que algumas poucas pessoas consideram ainda como uma fronteira. E se esse for o caso, essa sim vai ser a menor fronteira do mundo. Sim, menor que 85 metros. A grande maioria das pessoas não considera, mas eu achei bem interessante, então quem sabe pelo menos uma menção honrosa. Eu tô falando da fronteira entre a França e o Reino Unido. E não é uma ilhazinha no meio do nada que os dois são donos. É a França continental mesmo e a ilha da Grã-Bretanha. Mas plano piloto, eles são Como? separados pelo mar. Sim, mas em 1988, os dois países começaram uma construção de um túnel por baixo do mar para Ele daqui a nada vai começar a falar na Pangeia e vai dizer que somos todos fronteiras uns dos outros, mano. Tipo, havia a Pangeia e Portugal fazia fronteira com um país qualquer noutra ponta do mundo. conectar Porque, os tipo- dois por terra com um trem, o Eurotúnel. Ele foi completado em 1994 e nele tem 3 túneis onde passa um trem que vai da França até a Inglaterra. Ou seja, tecnicamente, se o trem não estiver funcionando, você consegue ir a pé de Paris até Londres. Foi difícil fazer essa conta, então pode variar um pouco. 2 dos túneis têm 7,6 metros de diâmetro e um deles 4,8. Então, juntando os 3 e o espaço entre eles, fica aproximadamente 40 a 50 metros. E essa, em teoria, seria o tamanho dessa fronteira, no meio do túnel onde a França se encontra com o Reino Unido. A maioria das pessoas não contam esse caso porque o trem está embaixo do mar, ou seja, não é uma fronteira terrena, eles consideram como uma fronteira marítima. Então, Espanha e Marrocos levam a taça. Ou se você não quer contar territórios em disputa, então Botsuana e Zâmbia. E aí, qual dessas isso aí. fronteiras você achou mais interessante e qual você acha A que da é a África. menor fronteira? Vou A da ficando por África. aqui, até a próxima. Eu acho que a da África é mais justo. Espera, o que é o resto do vídeo? Alô pessoal, aqui é o Davi, o criador do canal. Pra aqueles que não sabem, que alguns anos eu tava comemorando Sinceramente, eu acho que talvez a da África parece-me ser mais justo porque estão tipo 4 países tipo, a fazer fronteira, tipo, parece-me ser o mais justo. E mesmo assim não concordo lá muito bem. Mas eu acho que esse é o mais justo de todos os que aqui estão. Porque tipo, dizer que há fronteiras tipo de países que nem sequer estão ligados diretamente. Por exemplo, já ouvi dizer que há ali uma zona territorial francesa ao lado de Suriname, na América do Sul, que faz fronteira com o Brasil e tipo, estavam a dizer que isso fazia fronteira com... que França fazia fronteira com o Brasil e tipo, não faz sentido, tipo, ok, pertence à França, mas ao ponto de fazer fronteira com o Brasil é tipo, só muito indiretamente. É tipo, ok, falam francês, mas não, tipo, assim o Canadá, os Estados Unidos eram fronteira de França, por exemplo, e não acho que faça sentido. Bro, foi um vídeo muito bom. Muito interessante. Eu acho que é só mesmo isso. Eu acho que eles estão por aqui territórios que vão apenas por colónias ou por idioma. Mas já, gostei muito do vídeo. Foi muito interessante.